Sabe o que é síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um distúrbio psicológico que leva a pessoa a ter várias crises de medo, de angústia, de ansiedade e até mesmo de terror. Com o passar do tempo, ela causa profundas mudanças no indivíduo. A pessoa passa então a ter medo de coisas simples, como por exemplo, sair de casa, andar de elevador ou até mesmo ficar em casa sozinho. Alguns traumas podem gerar a síndrome do pânico, como por exemplo, um assalto, um acidente, um sequestro ou até mesmo a perda de um ente querido, entre outras situações que o indivíduo possa ter vivenciado. Uma curiosidade sobre a síndrome do pânico é que ela atinge 2 vezes mais as mulheres do que os homens, especificamente mulheres entre 18 a 35 anos. E é importante frisar que a síndrome do pânico, quando não tratada, ela leva o indivíduo a sofrer diversas fobias que vão limitar sua qualidade de vida, afastando dos amigos e dos familiares, fazendo assim com que ele não tenha uma convivência no ambiente social. Um ataque de pânico implica no surgimento de medo ou algum desconforto intenso, ou no mínimo 4 dos fatores que eu irei apresentar: dor, desconforto no tórax, sensação de engasgo, vertigens, instabilidade, medo de morrer, sensação de irrealidade, agitação, náusea, vômitos, diarreia, dormências, formigamento nos membros, falta de ar, palpitação, tremores. O diagnóstico da síndrome do pânico deve ser feito por um médico, uma vez que algumas doenças físicas graves frequentemente causam alguns dos mesmos sintomas físicos e emocionais observados em pessoas com síndrome do pânico. Primeiramente, confirma que a pessoa não tem nenhuma outra doença física. A síndrome do pânico é diagnosticada quando a pessoa apresenta ataques de pânicos repetidos e inesperados, combinados com pelo menos um dos fatores a seguir durante no mínimo um mês. Preocupação persistente de que ela terá outros ataques de pânico ou preocupações com as consequências do ataque, por exemplo, de que ela perderá o controle ou irá enlouquecer. Alterações no comportamento devido aos ataques de pânico, por exemplo, evitar situações que poderiam causar um ataque. Assim que o médico tiver confirmado que os sintomas da pessoa são causas de uma síndrome do pânico, ele tenta evitar fazer exames prolongados quando ataques de pânico ocorrem no futuro, a menos que os sintomas da pessoa ou os resultados de exames físicos sugerem a existência de um novo problema. A enfermagem é fundamental no apoio ao indivíduo com síndrome do pânico, visto que as ações do enfermeiro são dadas a partir das necessidades específicas de cada paciente e de cada familiar. O transtorno bipolar também é conhecido como a doença maníaco-depressiva. É um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. O transtorno bipolar 1 é definido por episódios maníacos que duram pelo menos 7 dias, ou sintomas maníacos, que são tão graves que a pessoa precisa de cuidados hospitalares. Alguns sinais e sintomas: a pessoa com transtorno bipolar, elas experimentam períodos de intensidade não usuais, mudanças nos padrões de sono e níveis de atividade e comportamentos incomuns. Esses períodos distintos são chamados de episódio de humor. Os episódios de humor são drasticamente diferentes dos modos e comportamentos típicos da pessoa. As mudanças extremas da energia, na atividade e no sono vão junto com o episódio, de modo que, às vezes, um episódio de humor inclui uma junção de sintomas maníacos e depressivos. Isso é chamado de episódio com características misturadas.
Pessoas que experimentam episódios com características combinadas podem se sentir muito tristes, vazias e sem esperança, ao mesmo que sentem extremamente energizadas. A bipolaridade pode estar atual, mesmo quando as oscilações de humor são menos extremas. Por exemplo, algumas pessoas com transtorno bipolar experimentam hipomania, uma forma menos grave de mania. Durante um episódio hipomaníaco, o indivíduo pode se sentir bem, ser altamente produtivo e funcionar bem. A pessoa pode não sentir que algo está errado, mas a família e amigos podem reconhecer a mudanças de humor ou mudança nos níveis de atividade com possível transtorno bipolar. O que é o medo? As definições do dicionário indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da idade de que se esteja exposto a um tipo de perigo, que pode ser real ou não. E pode-se entender ainda o medo enquanto há um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. E para além das definições da palavra, o medo é uma sensação. E essa sensação está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum, ela pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos. E como o organismo, ele vai reagir a esse medo? Bom, o medo, como sabemos, é uma sensação em consequência da liberação de um hormônio chamado adrenalina, que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos, é uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental. E sua função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. E entre outras reações fisiológicas em relação ao medo, podemos citar o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele, as contrações musculares e involuntariamente como as tremedeiras e entre outros fatores. Em alguns casos, o organismo ele reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta benéfico em muitos momentos da vida, ele se transforme em um estado patológico. Quando o medo se transforma em fobia, a fobia, na realidade, ela se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. E sua característica mais importante é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. E no caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele o paralisa e ele o impede de manter um relacionamento com o objeto que causa o medo no indivíduo. Bom, eu vou falar sobre o tratamento do medo. Até agora não se fala em tratamento do medo, somente quando ele é tratamento da fobia, que nesse caso ele consiste em uma psicoterapia reversível, que nesse caso, levando a pessoa ao seu objeto de pavor. Como? Primeiro fazendo ela mentalizar seu objeto de pavor, depois aos poucos tentando levar essa pessoa a ter contato visual e por último ela faz com que a pessoa vá no seu objeto de pavor. Vamos seguir um exemplo rápido. Fobia a avião. A pessoa primeiramente é levada a mentalizar o avião. Segundo, ela é levada a olhar o avião. E em terceiro, no caso, ela é seguida a entrar dentro do avião. Depois que ela entra, em último, quando ela já estiver bem, conseguir... O último processo terapêutico nesse caso é a pessoa andar de avião, assim
não superando totalmente seu medo, porque isso sempre vai estar. É uma forma de compreender o medo dela, ajudando ela a superar aos poucos seu medo.